A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 34 anos e hoje venho compartilhar com vocês um pouco da minha história, não para me exibir, mas para glorificar o nome do Senhor, que me tirou de um poço que eu nem sabia que existia. Desde pequena fui criada no seio da Irmandade. Meus pais são servos fiéis, meu avô era ancião, e eu cresci ouvindo os hinos, participando das reuniões e aprendendo que o caminho do Senhor é reto. Sempre sonhei em construir um lar segundo a vontade de Deus, com um marido que temesse ao Senhor e uma família unida na fé. Conheci o João aos 22 anos. Ele era um irmão exemplificado, sempre presente nas reuniões, respeitoso, e todos falavam bem dele. Quando ele pediu a palavra para me namorar, meus pais oraram, conversaram com os anciãos, e tudo parecia estar na ordem de Deus. Eu também orei: Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. Se não for, fecha. E as portas se abriram. Casamos um ano depois, na presença dos irmãos com a bênção de Deus. Os primeiros anos foram bons. João trabalhava, eu cuidava da casa, e aos poucos fomos abençoados com 2 filhos. Ele era um bom pai, atencioso, e eu me sentia realizada. Mas, irmãos, o inimigo não dorme. Comecei a notar coisas estranhas. João saía à noite dizendo que ia ajudar um irmão com um problema no carro, ou que precisava resolver algo urgente no trabalho. Volte muitas vezes tarde, com cheiro de perfume no casaco. Eu perguntava, ele dizia que era minha imaginação, que eu estava sendo desconfiada sem motivo. E eu, querendo ser uma esposa submissa como a palavra ensina, engolia tudo. Talvez seja mesmo minha cabeça, pensava. Afinal, ele era um irmão de confiança, todos o respeitavam. Até que uma noite acordei com um barulho vindo do porão. Nosso porão era um lugar que João sempre mantinha trancado, dizendo que era para guardar ferramentas e coisas velhas. Nunca me deixou entrar. Aquela noite, porém, a curiosidade, ou melhor, a voz do Espírito, me levou até lá. Com o coração apertado, peguei a chave que ele escondia na gaveta e abri a porta. O que vi me deixou sem chão. Não eram ferramentas, não eram caixas velhas. Eram fotos, muitas fotos, de João com outras mulheres. Alguns rostos eu até reconhecia, irmãs da Irmandade, mulheres que eu via nas reuniões, que sorriam para mim, que me abraçavam. E havia também objetos, coisas que não posso nem nomear aqui, coisas que me fizeram sentir suja só de olhar. Fiquei paralisada. Como um homem que cantava hinos, que orava, que falava de Deus, podia esconder aquilo tudo? Chorei até não ter mais lágrimas. Naquela hora só uma coisa veio à minha mente: Senhor, por que comigo? Mas logo depois outra voz mais forte me disse: Filha, eu estou aqui. Eu vejo tudo. Fechei o porão, lavei o rosto e esperei João chegar. Quando ele entrou estava diferente, como se soubesse que algo tinha mudado. Eu não gritei, não xinguei. Só perguntei: João, o que tem no porão? Ele empalideceu. Tentou mentir, dizer que era coisa da minha cabeça, mas eu só olhei nos olhos dele e disse: Deus me mostrou. Ele não esconde nada de quem é dele. João caiu em prantos. Confessou tudo. Disse que havia anos vivia naquela mentira, que o inimigo o tinha enganado, que ele achava que podia esconder, mas que agora via que não havia escapatória. Eu não senti ódio. Senti pena. Pena de um homem que tinha trocado a luz pelas trevas, que tinha jogado fora a bênção de Deus por coisas passageiras. No dia seguinte, fui até a casa dos meus pais. Contei tudo. Meu pai, homem de Deus, orou comigo e disse: Filha, o Senhor permite que vejamos a verdade para nos libertar. Não é para nos destruir, é para nos salvar. Com o apoio deles e dos anciãos, tomamos as providências. João se arrependeu, mas o dano já estava feito. Hoje, graças a Deus, estou separada, mas não amargurada. Meus filhos estão sob a proteção do Senhor, e eu aprendi que, por mais que confiemos nos homens, nossa confiança maior tem que ser em Deus. Irmãos, se você está passando por algo parecido, não feche os olhos. Não engula calado achando que é submissão. Submissão não é ser cega, é ser sábia. É buscar a Deus em tudo. Ele revela, Ele mostra, Ele liberta. Se há algo errado no seu lar, no seu casamento, ore. Peça a Deus que abra seus olhos. Ele não vai te deixar no escuro. Hoje, louvo a Deus por ter me tirado daquele engano. Louvo por ter me dado forças para não me calar. E louvo por ter colocado pessoas ao meu lado que me apoiaram na hora da dor. Que este testemunho sirva para alguém que está sofrendo em silêncio. Deus não se agrada de mentiras. Ele quer a verdade, mesmo que doa. Se você precisa de oração, comenta aqui. Vamos levar este relato adiante, para que mais irmãos possam ser alertados e libertos. Que Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que o Senhor me mostrou que mesmo nas piores tempestades, Ele está no barco conosco. Não foi fácil não.
Houve noites em que chorei até não ter mais lágrimas, em que me perguntei: por que comigo, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Mas foi nessas mesmas noites, de joelhos no chão do meu quarto, que Deus me falava no silêncio. Não com vozes, não com trovões, mas com uma paz que só Ele pode dar. Uma certeza que brotava no coração: filha, eu estou aqui. Eu vejo, eu sei, e eu vou te guiar. Meus pais, que sempre foram rocha firme na fé, me disseram algo que nunca esqueci: Júlia, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Deus vem para restaurar. Não deixe que o inimigo te faça acreditar que sua história acabou. Deus ainda tem um plano para você. E foi nessas palavras que me agarrei. Porque, irmãos, quando a gente pensa que tudo acabou, é justamente aí que Deus começa a agir. Ele não nos abandona. Nunca. Depois que tudo veio à tona, muitos na Irmandade ficaram chocados. Alguns até duvidaram. Como um irmão assim, que sempre pareceu tão certo, poderia fazer uma coisa dessas? Mas eu aprendi que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E foi Deus quem me deu discernimento para não me deixar levar pelas aparências. Porque às vezes a pessoa que mais sorri no culto é a que mais chora em casa. A que mais canta os hinos é a que mais esconde dor. E isso não é hipocrisia, irmãos, é humanidade. Somos todos frutos do pecado, mas a graça de Deus é maior. João, depois de tudo, procurou os anciãos. Chorou, pediu perdão, disse que tinha sido enganado pelo inimigo. E eu creio que ele foi sincero. Mas o perdão não é só falar está tudo bem, e seguir como se nada tivesse acontecido. Perdão é entre a gente e Deus primeiro. E foi isso que eu fiz. Entreguei tudo nas mãos do Senhor e disse: Senhor, eu perdoo não porque Ele merece, mas porque Tu me ensinas a perdoar. Mas me dá forças para seguir em frente, porque eu não posso voltar atrás. E Deus me deu essa força. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus estava me preparando para algo maior. Não sei ainda o que é, mas sei que Ele tem um propósito. Talvez seja para ajudar outras irmãs que passam pelo mesmo. Talvez seja para mostrar que mesmo quando o casamento acaba, a fé não. Porque, irmãos, o nosso verdadeiro casamento é com Cristo. Ele é o noivo que nunca nos trai, que nunca nos abandona. E quando a gente entende isso, a gente encontra paz. Muitas irmãs me perguntam: e agora, Júlia? Você vai se casar de novo? Eu respondo: se for da vontade de Deus, que seja. Mas agora, meu foco é me fortalecer na fé, criar meus filhos no caminho do Senhor e servir na obra. Porque o casamento não é a minha salvação. Jesus já é. E isso tem me dado uma liberdade que eu nunca tive antes. Não estou mais presa à ideia de que preciso de um homem para ser completa. Estou completa em Cristo. Os meus filhos, que no começo ficaram confusos, hoje entendem que mamãe não desistiu, não se rebelou, mas buscou a Deus em tudo. Eles veem que mesmo na dor a gente pode louvar, que mesmo na decepção a gente pode confiar. E isso, irmãos, é o maior legado que eu posso deixar para eles. Uma fé que não desmorona quando a vida treme. Às vezes, ainda sinto saudade do que poderia ter sido, do sonho de família que eu tinha. Mas então lembro das palavras do irmão que pregou no culto semana passada: Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor em troca. Pode não ser do jeito que a gente imaginou, pode não ser na hora que a gente queria, mas Ele sempre dá. E eu creio nisso. Hoje, quando vejo uma irmã sofrendo, quando ouço um relato de traição ou decepção, não julgo. Só abraço e digo: Deus vai te mostrar o caminho. Não desista de buscar a Ele. Porque eu sei como é, sei como dói. Mas também sei como Deus cura. E Ele cura, irmãos. Não do jeito que a gente quer, não no tempo que a gente acha que deve ser, mas Ele cura. Se você está lendo isso e sente que seu casamento está desmoronando, se você descobriu algo que te partiu o coração, não se desespere. Não tome decisões na raiva, não faça nada sem buscar a Deus primeiro. Ore, jejué, peça sabedoria. E acima de tudo, não se afaste da irmandade. Porque é na comunhão, é no apoio dos irmãos, que a gente encontra forças para seguir. Eu poderia ter me amargurado. Poderia ter virado as costas para Deus, culpando Ele por tudo. Mas escolhi me agarrar na cruz. E foi lá que encontrei a paz. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. E hoje posso dizer com toda certeza: Deus é fiel. Mesmo quando tudo parece ruir, Ele está firme. Mesmo quando a gente não entende, Ele sabe o que faz. Que este testemunho seja uma semente de esperança na vida de alguém. Que quem está passando por provações saiba que não está sozinho. Que quem está sendo enganado possa ter os olhos abertos. E que todos nós, irmãos, possamos aprender que nas mãos de Deus, até as nossas maiores dores podem se tornar testemunhos de glória para Ele. Se você precisa de oração, se está passando por algo parecido, deixe aqui nos comentários. Vamos orar uns pelos outros.
Vamos nos fortalecer na fé. E acima de tudo, vamos confiar que Deus está no controle. Porque Ele está. Sempre esteve. Sempre estará. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a restaurar a minha vida de uma forma que eu nem imaginava. Não foi da noite para o dia, não. Foram passos pequenos, mas firmes, como quando a gente aprende a caminhar de novo depois de uma queda feia. Cada dia era uma batalha, mas cada vitória, por menor que fosse, me mostrava que Deus não tinha me abandonado. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Mesmo depois de voltarem para a casa dos meus pais, eu ainda acordava de madrugada com o coração apertado, como se algo muito ruim fosse acontecer. Às vezes eu olhava para o lado da cama, esperando ver alguém ali, e a realidade batia forte, eu estava sozinha. Não por escolha, não por teimosia, mas porque Deus tinha me tirado daquele lugar por um propósito. E mesmo assim doía. Doía porque eu tinha sonhado com um lar, com uma família, com um futuro ao lado de quem eu achei que era o homem certo. Mas Deus sabe das coisas que a gente não sabe. Ele vê o coração quando a gente só vê a aparência. Meus pais, coitados, sofreram muito comigo. Minha mãe, principalmente, chorava em silêncio, mas nunca deixou de me encorajar. Ela dizia: filha, Deus não erra. Se Ele permitiu isso, é porque tem algo melhor para você. Confia. E eu tentava confiar. Mas tinha dias que a dúvida vinha: será que eu fiz certo? Será que eu não deveria ter tentado mais uma vez? Até que numa dessas noites de insônia, eu abri a Bíblia sem rumo, e meus olhos caíram em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ali, irmãos, foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Não era uma voz audível, não era um sonho como da outra vez, mas era uma certeza no meu coração, eu não estava errada. Deus tinha um plano. E foi aí que comecei a entender que a minha história não tinha acabado. Que aquele capítulo dolorido era só uma parte do que Deus estava escrevendo na minha vida. Comecei a me dedicar mais à obra da piedade, a ajudar nas reuniões das irmãs, a visitar os doentes. Não era para preencher o vazio, porque só Deus preenche mesmo, mas era para me lembrar que mesmo machucada eu ainda tinha um propósito. E quanto mais eu me aproximava da Irmandade, mais Deus ia sarando as minhas feridas. Um dia, depois de uns 6 meses, o irmão mais velho da congregação, um homem de muita experiência, que já tinha passado por provações semelhantes, me chamou para conversar. Ele não falou muito, mas o que ele disse marcou meu coração. Júlia, às vezes Deus permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte não para nos destruir, mas para nos mostrar que Ele é a nossa luz. Você não está sozinha. E o que o inimigo quis usar para te derrubar, Deus vai transformar em bênção. Aquelas palavras foram como bálsamo. Porque era verdade, o inimigo tinha querido me destruir, tinha querido me fazer duvidar de Deus, me fazer pensar que eu não valia nada. Mas Deus estava me mostrando que mesmo nas cinzas, Ele pode fazer brotar vida. E foi assim, aos poucos, que Deus foi me levantando. Não foi fácil, não. Teve dias que eu ainda chorava, teve noites que a saudade do que poderia ter sido apertava meu peito. Mas eu aprendi a entregar tudo nas mãos dele. Até que num domingo qualquer, durante o culto, enquanto cantávamos Deus é fiel, Deus é bom, todo o tempo Ele é bom, eu senti uma paz tão grande que não dava para explicar. Não era a ausência de dor, não. Era a certeza de que mesmo com a dor, eu estava no lugar certo. Que Deus não tinha me abandonado. Que Ele estava, sim, me guiando para algo melhor. E irmãos, eu não estou dizendo isso porque já tenho um final feliz para contar. Não é e então conheci outro irmão e tudo se resolveu. Não. Até hoje, eu ainda estou nesse processo de restauração, mas agora eu sei que independentemente do que vier pela frente, Deus está no controle. E se Ele permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele tem um propósito que eu ainda não consigo enxergar, mas um dia vou entender. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi me segurando em cada passo. Vejo como Ele usou até as minhas lágrimas para me aproximar dele. Vejo como, mesmo quando eu pensei que tudo estava perdido, Ele estava lá, quieto, trabalhando nas coisas que eu não via. E é isso que eu quero deixar para vocês. Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de nós mesmos, Ele não desiste. Mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele faz um jeito. Se você está lendo isso e está passando por uma prova que parece não ter fim, eu quero te dizer, não solte a mão de Deus. Pode doer, pode demorar, pode parecer que nada faz sentido. Mas Ele está contigo. E um dia, você vai olhar para trás e vai ver que mesmo no escuro, Ele estava te guiando.
E se você, irmão ou irmã, está sendo enganado, está sofrendo calado, está com medo de buscar ajuda, eu te peço, fale. Não fique sozinho nisso. Busque os irmãos mais velhos, busque seus pais na fé, busque a direção de Deus. Porque o inimigo adora o silêncio, é no silêncio que ele age. Mas quando a gente abre a boca, quando a gente clama, quando a gente busca a Deus, o inimigo perde o poder. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça quem está fraco, console quem está triste e abra os olhos de quem está sendo enganado. E que, acima de tudo, a gente possa confiar nele, não importa o que esteja acontecendo. Se você precisa de oração, deixe aqui. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos fortalecer na fé. E vamos lembrar sempre, Deus é fiel. Sempre. Que a paz de Deus esteja com vocês. Em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não nos deixa no vale da sombra da morte para sempre. Ele nos tira de lá sim, mas não sem antes nos ensinar algo. Não sem antes nos mostrar que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. Porque se eu tivesse saído daquela situação no primeiro sinal de dor, talvez eu não tivesse entendido o quanto Deus é paciente. Talvez eu não tivesse visto que Ele não só me livrou do engano, mas me preparou para ser uma mulher mais forte, mais sábia, mais dependente dEle. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que não foi só uma questão de traição, não foi só uma questão de dor, foi uma questão de propósito. Porque Deus permitiu que eu passasse por aquilo para que hoje eu pudesse estar aqui, falando para vocês, não desista. Não desista do seu casamento se ainda há esperança. Não desista da sua fé se ainda há luta. Não desista de buscar a Deus, mesmo que pareça que Ele está calado. Porque Ele não está. Ele está agindo, mesmo que a gente não veja. E tem mais uma coisa que eu preciso contar para vocês, porque isso foi o que mais me marcou depois de tudo. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, depois que eu me separei, eu pensei, agora eu vou ficar sozinha. Agora ninguém vai querer uma mulher separada, uma mulher que já foi enganada. Mas, irmãos, Deus não nos abandona. Um ano depois, um irmão da Irmandade, um homem temente a Deus, um homem que sempre esteve na obra, que sempre serviu ao Senhor com fidelidade, se aproximou do meu pai. E sabe o que ele disse? Eu quero pedir a palavra para sua filha. Meu pai, que já conhecia aquele irmão há anos, que sabia do caráter dele, orou, buscou a direção de Deus e deu a bênção. E hoje, irmãos, eu sou casada novamente. Não com qualquer um, não com quem o mundo achava que seria bom para mim, mas com quem Deus preparou. Um homem que me respeita, que me honra, que cuida de mim como Cristo cuida da sua igreja. Um homem que, quando soube da minha história, não me julgou, não me menosprezou, mas disse, Deus te livrou, e agora Ele vai te abençoar ainda mais. E isso, irmãos, é a mão de Deus. Isso é a fidelidade dEle. Porque quando a gente pensa que tudo acabou, é justamente aí que Ele começa a agir. Quando a gente acha que não tem mais jeito, é aí que Ele mostra que tem. Quando a gente se sente impura, suja, sem valor, é aí que Ele nos lava, nos purifica e nos coloca num lugar de bênção. E eu sei que tem irmã aqui que está lendo isso e está pensando, mas e eu? Eu já orei, já jejuo, já clamei, e nada muda. Eu vou te dizer uma coisa que um ancião já me falou uma vez, filha, às vezes Deus não muda a situação porque Ele está mudando você. E é verdade. Porque se Deus tivesse me tirado daquele casamento no primeiro dia que eu sofri, eu não teria aprendido a depender dEle como aprendi. Eu não teria visto que a minha força não vem de mim, mas dEle. E hoje, quando eu vejo casais na Irmandade, quando eu vejo irmãs sofrendo em silêncio, eu só quero dizer uma coisa, fale. Não guarde isso sozinha. Busque os irmãos mais velhos, busque os seus pais na fé, busque a direção de Deus. Porque o inimigo quer que a gente se cale, quer que a gente sofra sozinha, quer que a gente ache que não tem saída. Mas em Cristo, sempre tem saída. Sempre. E tem mais uma coisa que eu preciso dizer, porque eu sei que tem irmão aqui que está pensando em desistir da fé por causa de uma decepção. Talvez você foi traído, talvez você foi enganado, talvez você se sente sozinho. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu que nunca te deixaria, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, Ele vai fazer. Não desista da fé por causa do que um homem ou uma mulher fez. Porque a sua fé não é neles, a sua fé é em Deus. E hoje, eu posso dizer com toda certeza, valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima, cada noite de choro, cada momento de dúvida. Porque no fim, Deus me mostrou que Ele é maior do que qualquer traição, maior do que qualquer dor, maior do que qualquer decepção. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Então, se você está passando por algo parecido, se você está com o coração partido, se você está com medo do amanhã, eu quero te convidar a fazer uma coisa, ore.
Ore como nunca orou antes. Peça a Deus que te mostre o caminho, porque Ele vai mostrar. Pode demorar, pode doer, mas Ele vai te guiar. E se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos fortalecer na fé. Vamos lembrar que não importa o que esteja acontecendo, Deus é fiel. Sempre. Que a paz de Deus esteja com vocês. Que Ele abençoe cada lar, cada casamento, cada coração que está quebrantado. E que a gente possa cada dia mais confiar nele, não importa o que venha. Em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que a dor não vem para nos destruir, mas para nos aproximar mais do Senhor. Porque quando a gente está no vale, quando a gente não enxerga saída, é ali que Deus se revela de uma forma que a gente nunca imaginou. Foi no meu desespero que eu senti a mão dele me levantando. Foi na minha fraqueza que eu ouvi a voz dele dizendo: filha, confia em mim. Eu me lembro que depois que tudo veio à tona, eu fiquei com medo de sair de casa. Medo de encontrar pessoas, medo do que iam pensar, medo até de olhar nos olhos dos irmãos na comum. Porque vocês sabem como é, né? A gente acha que todo mundo está julando, todo mundo está falando. Mas foi aí que a minha mãe, com aquela sabedoria que só quem viveu muito na obra tem, me chamou no cantinho e disse: minhas filhas, o que os outros vão pensar não é da sua conta. O que Deus pensa de você, isso sim é o que importa. E Deus te vê limpa, te vê pura, te vê como sua filha amada. E aquilo me marcou, irmãos. Porque a gente se esquece, né? A gente se esquece que no final das contas, o único juiz que importa é Deus. Os homens podem murmurar, podem apontar o dedo, podem até achar que sabem da nossa vida, mas quem sabe de tudo é Ele. E se Ele nos perdoou, se Ele nos limpou, quem é o homem para nos condenar? Foi então que eu comecei a entender que a minha história não era para me envergonhar, mas para glorificar a Deus. Porque se Ele me tirou daquele poço, se Ele me deu forças para perdoar, se Ele me mostrou que ainda tinha um propósito para minha vida, então eu não podia ficar calada. Eu tinha que contar, não por mim, mas por aqueles que talvez estejam passando pela mesma coisa e acham que não tem saída. E foi assim que, aos poucos, eu comecei a me reerguer. Não foi fácil, não. Teve dias que eu ainda chorava, dias que a saudade do que eu achei que ia ter doía demais. Mas eu orava. Toda manhã, toda noite, eu colocava minha vida nas mãos dele e pedia: Senhor, me ensina a confiar em ti de novo. Me ensina a sonhar de novo. Porque sozinha eu não consigo. E Deus, irmãos, Deus foi fiel. Ele começou a restaurar os meus sonhos. Não da forma que eu imaginava, não do jeito que eu tinha planejado, mas do jeito dele. Porque os planos dele são sempre melhores, mesmo quando a gente não entende no momento. Eu me lembro de um domingo, depois de um culto, quando uma irmã mais velha, daquelas que já está na obra há muitos anos, veio até mim e disse: Júlia, Deus não te tirou daquela situação para te deixar sozinha. Ele tem algo muito maior para você. Só confia. Na hora eu não entendi direito o que ela queria dizer, mas guardei aquelas palavras no coração. E foi então que, alguns meses depois, num encontro de jovens, eu conheci o Daniel. Não foi daqueles encontros que a gente marca, não foi daqueles olhares que a gente troca e já sabe que vai dar certo. Não. Foi devagar. Foi com oração. Foi com a bênção dos pais, dos anciãos, da irmandade. Porque depois do que eu tinha passado, eu não ia me arriscar a fazer nada sem a direção de Deus. O Daniel era um rapaz quieto, daqueles que não fala muito, mas quando fala, é coisa séria. Trabalhava na obra da piedade, ajudava os irmãos mais velhos, e tinha um coração tão puro que às vezes eu até me perguntava se era real. Mas era. E o mais importante, ele orava. Ele orava por mim, pela minha família, pela minha cura. Porque ele sabia que eu ainda carregava cicatrizes, e em vez de fingir que não via, ele levava tudo isso a Deus. E foi assim, irmãos, com muita oração, com muita paciência, que Deus foi restaurando a minha confiança. Não só nos homens, mas em mim mesma. Porque depois de uma traição, a gente duvida até de si. A gente se pergunta: será que eu mereço ser amada? Será que eu sou capaz de confiar de novo? Mas Deus, com seu amor, foi me mostrando que sim, que eu merecia, que eu era capaz. Não por causa de quem eu era, mas por causa de quem Ele é. E hoje eu posso dizer com alegria no coração que Deus não só restaurou a minha vida, como me deu uma bênção que eu nem sonhava. O Daniel e eu estamos noivos na bênção de Deus, com a palavra já pedida, com a aprovação dos pais e dos anciãos. E não é um noivado qualquer, não. É um noivado que foi construído na oração, no jejum, na busca pela vontade dele. Porque a gente aprendeu que sem Deus no centro, nada vale a pena. E quando eu olho para trás, irmãos, eu vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Até nas coisas que doíram, até nas coisas que eu não entendi na hora, Ele estava trabalhando. Porque Deus não desperdiça a nossa dor.
Ele usa tudo, até as nossas lágrimas, para nos moldar, para nos preparar para algo maior. Então, se você está lendo isso hoje e está achando que a sua vida acabou, que não tem mais jeito, que você nunca vai ser feliz de novo, eu quero te dizer uma coisa: mentira do inimigo. Deus não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele está ali do seu lado, esperando você estender a mão para ele te levantar. Talvez você esteja pensando: mas Júlia, como eu vou confiar de novo? Como eu vou amar de novo? Eu te digo, não é da noite para o dia. É um passo de cada vez. É orando quando não tem forças. É chorando nos braços dele quando a saudade aperta. É deixando ele curar as feridas que você nem sabe que ainda estão abertas. E quando você menos esperar, você vai olhar para trás e vai ver que, sem você perceber, Deus já te tirou do vale. Já te colocou num lugar novo. Já te deu uma história nova para contar. Porque, irmãos, a gente serve a um Deus de restauração. Um Deus que faz todas as coisas novas. Um Deus que não olha para o nosso passado e diz: acabou. Não. Ele olha pra gente e diz: começa de novo. Eu estou contigo. Então, se você precisa ouvir isso hoje, eu tô te dizendo: começa de novo. Não importa o que você passou. Não importa quem te magoou. Deus tem um plano para você. E esse plano é de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Vamos orar juntos? Pai querido, eu te agradeço por cada irmão e cada irmã que está lendo essa mensagem hoje. Senhor, eu peço que tu toques no coração de quem está quebrantado, de quem está com medo, de quem acha que não tem mais saída. Dá forças, Senhor. Restaura a esperança. Mostra que tu és fiel, que tu não desamparas os teus. Que cada um aqui possa sentir o teu amor hoje de uma forma tão real que não sobre dúvida nenhuma de que tu estás no controle. Em nome de Jesus, amém. E agora, irmãos, eu quero te fazer um pedido. Se esse testemunho tocou no seu coração, compartilha. Comenta. Manda para aquele irmão, para aquela irmã que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Porque a gente nunca sabe através de quem Deus vai falar. Que a paz de Deus esteja com vocês. Que Ele abençoe cada lar, cada família, cada coração que está precisando de um toque dele hoje. E lembre-se, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Sempre. Em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não nos abandona nem na hora mais escura. Eu poderia ter desistido, poderia ter me deixado levar pela amargura, pela revolta, mas o Senhor, na sua misericórdia, me segurou. E não foi só por mim, não foi pela minha filha, a Maria Clara, que na época tinha só 5 anos. Ela via tudo, irmãos. Criança sente, criança entende mais do que a gente imagina. E eu não queria que ela crescesse achando que aquele era o normal, que um lar assim era o que Deus queria para ela. Um dia, depois que tudo veio à tona, ela me perguntou: mãe, por que o papai não mora mais aqui? Eu me ajoelhei do lado da cama dela, segurei as mãozinhas dela e falei: filha, às vezes as pessoas erram, às vezes elas escolhem caminhos que não são os de Deus. Mas uma coisa eu te prometo: Jesus nunca vai te deixar. Ele é fiel. E a mamãe também não vai te deixar, não. A gente vai seguir em frente com a ajuda dele. Ela olhou para mim com aqueles olhinhos cheios de lágrima, mas assentiu. E sabe, irmãos, aquilo me deu forças. Porque não era só sobre mim mais. Era sobre ela. Era sobre quebrar um ciclo. Era sobre mostrar para ela que mesmo quando o mundo desmorona, Deus ainda está no trono. E foi aí que eu comecei a entender outra coisa: a restauração não vem do dia para a noite. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas, teve dia que eu olhava no espelho e não reconhecia a mulher que estava ali. Mas eu tinha uma coisa que muitos não têm, uma irmandade que me amparou. Minha mãe, minha irmã na fé, a irmã Marta, as irmãs da obra da piedade. Elas oravam comigo, me levavam para casa delas quando eu não aguentava ficar sozinha, me lembravam que eu não estava sozinha. Isso é a comum, irmãos. Não é só um lugar onde a gente vai no domingo. É família. É gente que segura a sua mão quando você tá cambaleando. E o Paulo? Ah, o Paulo. Eu poderia falar mal, poderia desejar o pior, mas a palavra diz: não te alegres quando cair o teu inimigo. Provérbios 24:17. Então eu oro por ele. Oro para que Deus toque no coração dele, para que ele se arrependa, para que ele volte para comum, para que ele encontre paz. Porque ódio não cura, vingança não traz alívio. Só Jesus cura. Só ele pode restaurar o que foi quebrado. Hoje, 3 anos depois, eu tô aqui para dizer: Deus fez mais do que eu podia pedir ou pensar. Eu tenho um trabalho honesto, minha filha tá crescendo no temor do Senhor, e aos poucos, meu coração tá sarando. Não é que a dor sumiu, tem cicatriz, tem memória, bate. Deus transformou minha dor em testemunho. E se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você também.
Talvez você esteja lendo isso hoje e pense, mas irmã, o meu caso é pior. O meu marido me traiu com minha própria amiga. Minha filha se afastou da fé. Eu tô doente e não vejo saída. Eu te digo, Deus não tem caso perdido. Ele é especialista em fazer águas brotarem no deserto. Isaías 43, 19. Ele é o Deus que ressuscita o que está morto. Efésios 2:05. Ele é o Deus que troca cinzas por beleza. Isaías 61, 3. Então, se você tá com o coração partido, entrega para Ele. Se você tá com medo do amanhã, confia nele. Se você acha que não tem mais jeito, deixa Ele mostrar que tem. Porque Deus não é homem para mentir. Números 23:19. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E para finalizar, irmãos, eu quero deixar uma palavra para quem tá pensando em desistir da comum, tá pensando em sair porque tá magoado, porque tá decepcionado com alguém. Não desista da obra de Deus por causa do erro dos homens. A comum não é perfeita porque é feita de pessoas imperfeitas. Mas Jesus é perfeito. E é nele que a gente deve firmar os nossos pés. Não nas pessoas, não nas circunstâncias, em Cristo. Então, se você tá fraco, vem pra comum. Se você tá perdido, busca a irmandade. Se você tá quebrado, deixa Deus te consertar, porque Ele é o único que pode. E agora, antes de encerrar, eu quero fazer um apelo. Se você tá passando por uma prova no casamento, não tome decisão nenhuma sem orar. Não saia falando por aí, não expõe sua família. Leva para Deus primeiro. Pede sabedoria. Pede direção. Porque Deus honra quem o busca. Hebreus 11:06. E se você é solteiro, não se apresse. Não aceita um relacionamento só por medo de ficar sozinho. Espere em Deus. Porque melhor é estar só do que mal acompanhado. Eclesiastes 4, 9 e 10. Mas no sentido de que companhia errada destrói. Irmãos, a vida é curta demais pra gente viver no engano. Busca a verdade. Busca a Deus. Porque no final das contas, só Ele não falha. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Que Ele abençoe cada um que leu até aqui. E se esse testemunho te tocou, não guarda para você. Compartilha. Manda para aquele irmão, para aquela irmã que você sabe que precisa ouvir. Porque Deus pode usar você para salvar uma vida hoje. E lembre-se, Deus mostra. Deus revela. Deus liberta. Sempre. Em nome de Jesus. Amém. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, hoje eu posso dizer com toda certeza, Deus não nos abandona. Mesmo quando a gente acha que tá sozinho, que não tem mais saída, que a dor é grande demais, Ele tá ali, quietinho, trabalhando nas coisas que a gente nem vê. Foi assim comigo. Eu pensei que meu mundo tinha desabado, que eu não ia conseguir me levantar nunca mais. Mas Deus, na sua misericórdia, me segurou pela mão e disse, filha, confia em mim. E foi nesse momento, depois de tanto chorar, depois de tantas noites sem dormir, que eu entendi uma coisa muito importante. A gente não foi feito para viver no escuro. Deus não quer que a gente fique se escondendo, se envergonhando, carregando o peso sozinho. Ele quer que a gente venha para Ele, que a gente fale com os irmãos de confiança, que a gente busque a luz. Porque a luz expõe tudo, irmãos. Tudo mesmo. Até aquelas coisas que a gente acha que nunca vão sair à tona. E foi por isso que depois de muito orar, eu decidi contar esse testemunho. Não para expor ninguém, não para falar mal de ninguém, mas para mostrar que Deus é justo. Ele não deixa o inocente ser condenado. Ele não deixa o mentiroso ficar impune. Ele age no tempo certo, da maneira certa, e quando a gente menos espera, Ele mostra o seu poder. Eu lembro que depois que tudo veio à tona, muitas irmãs vieram me falar, Júlia, como você conseguiu passar por isso? E eu respondia, não fui eu, irmãs. Foi Deus. Porque sozinha eu não tinha força. Sozinha eu não tinha coragem. Sozinha eu não tinha paz. Mas com Deus, tudo muda. Com Deus, a gente consegue enfrentar até o que parece impossível. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus foi me preparando para essa prova. Porque, irmãos, Deus não nos prova para nos destruir, mas para nos fortalecer. Ele sabe o que a gente aguenta. Ele sabe até onde a gente pode ir. E quando a gente passa pela prova, a gente sai mais forte, mais perto dele, mais dependente da sua graça. Eu poderia ter desistido. Poderia ter me revoltado. Poderia ter dito, Deus, por que isso aconteceu comigo? Mas em vez disso, eu escolhi me apegar à palavra. Eu escolhi acreditar que mesmo na dor, Deus tinha um propósito. E hoje eu vejo esse propósito, ajudar outros irmãos que estão passando pelo mesmo. Porque, irmãos, eu sei que tem muita gente aí sofrendo calada. Tem muita irmã que tá chorando no travesseiro, sem saber para quem recorrer. Tem muito irmão que tá se sentindo traído ou enganado sem saída. Mas eu quero dizer para vocês, Deus vê. Ele vê cada lágrima, cada dor, cada noite em claro. E Ele não vai deixar você afundar. Não vai.
Se você tá nessa situação, faz o que eu fiz, joelha no chão e clama. Pede para Deus te mostrar o caminho. Pede para Ele te dar forças. E não tenha medo de buscar ajuda dos irmãos mais velhos, daqueles que já passaram por provas e podem te orientar com sabedoria. Porque a irmandade não é só pra gente sorrir nos cultos, não. É pra gente se apoiar, se ajudar, se levantar quando um cai. E para encerrar, eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Isso foi o que me segurou. Isso foi o que me fez continuar. E isso é o que vai te segurar também. Então, irmão, irmã, não desista. Não desanima. Não acha que tá sozinho, porque Deus está contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que tão fracos, console os que tão tristes e livre os que tão presos. E que esse testemunho seja uma semente de fé na vida de quem está precisando ouvir que Deus ainda opera maravilhas. Se você foi abençoado com essa palavra, não guarda só para você. Compartilha com aquele irmão, com aquela irmã que você sabe que precisa. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo Deus é fiel, para a gente glorificar o nome dele juntos. E se você precisa de oração, manda uma mensagem. A Irmandade está aqui para te apoiar. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E que a gente se encontre na comum, louvando a Deus pela vitória que Ele já preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não nos abandona, mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido. Porque eu confesso para vocês, teve momentos que eu pensei em desistir. Teve noites que eu chorei até não ter mais lágrimas, pedindo a Deus, Senhor, por que eu? Por que tanto sofrimento? Por que essa dor? Mas foi nessas horas, justamente quando eu estava mais fraca, que a mão dele me segurou com mais força. Lembro como se fosse hoje, uma madrugada depois de mais uma discussão com ele, eu me ajoelhei no chão do meu quarto e falei, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não aguento mais. E sabe o que aconteceu? Uma paz que eu não posso explicar veio sobre mim. Não foi que a situação mudou na hora, não. Mas foi como se Deus falasse no meu coração, filha, eu tô aqui. Eu vejo tudo. Eu sei de tudo. Confia em mim. E foi essa paz que me deu força para continuar. Porque, irmãos, a gente às vezes acha que Deus está demorando, que Ele não está vendo a nossa luta. Mas não é assim. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Números 23:19. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar? Pode. Mas vai chegar. E quando chegar, você vai ver que valeu a pena esperar. Eu lembro que depois que eu voltei para casa dos meus pais, teve gente que falou, coitada, agora ela vai ficar sozinha, sem marido, com essa vergonha toda. Mas sabe o que eu digo para essas pessoas? Que eu tô melhor sozinha com Deus do que acompanhada sem paz. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. E hoje, eu posso dizer com toda certeza, eu não tô sozinha. Eu tenho Deus. Eu tenho a minha família. Eu tenho a Irmandade. E isso é mais do que suficiente. Claro que não foi fácil. Teve dias que eu acordava e a primeira coisa que vinha na minha cabeça era a traição, a mentira, a decepção. Mas eu aprendi a entregar isso tudo para Deus em oração. Porque a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. E foi assim que eu fiz. Todo dia, de manhã, à tarde, à noite, eu orava. Eu pedi a Deus que tirasse aquele peso do meu coração. E pouco a pouco Ele foi fazendo. Hoje, eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Como Ele me livrou de uma situação que poderia ter me destruído. Porque, irmãos, o inimigo das nossas almas não quer o nosso bem. Ele quer nos ver sofrendo, nos ver afastados de Deus, nos ver amargurados. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. João 10:10. E isso inclui a nossa paz, a nossa alegria, a nossa restauração. Eu sei que tem irmão, tem irmã aqui que está passando por algo parecido. Pode ser traição, pode ser doença, pode ser uma luta financeira, pode ser qualquer coisa que está te deixando de cabeça baixa. Mas eu quero te dizer uma coisa, levanta essa cabeça. Olha para cima. Porque a tua ajuda vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 2. Deus não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele está trabalhando nos bastidores da tua vida, preparando a tua vitória. E se você está se perguntando, mas como eu vou superar isso? Eu te digo, com Deus. Só com Deus.
Porque sem Ele, a gente não consegue. Mas com Ele a gente pode todas as coisas. Filipenses 4:13. Então, irmão e irmã, não desista de buscar a Deus. Não desista de orar. Não desista de crer. Porque a tua história não acabou aqui. Deus ainda tem um plano lindo para sua vida. Ele ainda vai te surpreender. Eu, por exemplo, nunca imaginei que depois de tudo isso eu ia estar aqui hoje, compartilhando esse testemunho com vocês. Nunca imaginei que Deus ia me dar tanta força, tanta paz, tanta restauração. Mas Ele fez. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Então, não guarda esse testemunho só para você. Compartilha com aquele irmão, com aquela irmã que você sabe que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo Deus é fiel, para a gente glorificar o nome dele juntos. E se você precisa de oração, manda uma mensagem. A gente vai orar por você, porque a Irmandade é uma só, e a gente se fortalece juntos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Ele enxugue toda lágrima, que Ele restaure todo o coração quebrado e que Ele te dê a certeza de que não importa o que você está passando, Ele está contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Que a gente se encontre na comum, louvando a Deus pela vitória que Ele já preparou para cada um de nós. Porque a batalha não é nossa, é do Senhor. 2 Crônicas 20:15. E Ele já venceu. Em nome de Jesus. Amém.